Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou na companhia da Isabela Pinho. Tudo bem, Isabela? Sua estreia hoje aqui, que alegria tê-la aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela Pinho, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom, Isabela. E hoje a gente vai conversar com a Camila Pierobon. Tudo bem, Camila? Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou a Camila, eu sou pesquisadora do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP e atualmente estou nos Estados Unidos como pesquisadora visitante no Departamento de Antropologia. Muito bom. Também estamos com a Paula Lacerda. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Olá, João. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou Paula Lacerda, professora de Antropologia da UERJ e co-realizadora do Campo Podcast. Muito bom estar aqui com vocês. Muito legal, uma voz já conhecida aqui, certamente, de alguns da nossa audiência. E, por fim, com a Taniele Rui. Tudo bem, Taniele? Seja bem-vinda. Olá, pessoal, sou Taniele Rui, sou professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, também sou pesquisadora do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP e coordeno a linha de estudos sobre cidades do nosso doutorado em Ciências Sociais da Unicamp. É uma alegria estar com vocês e estar com pessoas tão queridas aqui. E estamos hoje aqui para falar sobre os efeitos da pandemia na vida de famílias de baixa renda. Uma pesquisa internacional sendo desenvolvida em 5 diferentes países e hoje falamos com a parte brasileira dessa pesquisa, que são as nossas convidadas. E temos aqui 3 pontos de vista muito distintos e muito ricos. Eu queria ouvir um pouco sobre esse esforço de pesquisa coletivo, mas que produz resultados localmente de formas distintas. E aí, para a nossa audiência entender um pouco, e nós também, como se deu essa configuração, eu acho que seria interessante começarmos ouvindo sobre o que aparece como efeitos comuns da Covid-19 nesses diferentes contextos que vocês observaram, mas também o que vocês conseguem pontuar de específico em cada um deles. Eu suponho que essas pesquisas tenham se desdobrado também nos locais que vocês mencionam, Rio de Janeiro, São Paulo e Altamira. É possível apontar diferenças entre o que foi observado nas famílias em cada uma dessas cidades? Bem, primeiro, obrigada por estar aqui. E é muito bom a gente poder conversar e contar em outro formato como é que a gente faz a pesquisa. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é como é que essa pesquisa foi feita e o como ela foi importante, eu acho que para todas nós e para as nossas equipes, porque essa pesquisa conta com vários pesquisadores de outras universidades, como a Universidade Federal de Roraima, a própria Unicamp, a UERJ, eu aqui com o SEBRAP, e nós utilizamos nas diversas regiões do Brasil a mesma metodologia, que seria o quê? Um questionário com várias questões, mais ou menos 4 ou 5 módulos, onde a gente aplicava nas unidades domésticas com os nossos principais interlocutores. Foi muito interessante aplicar esse questionário com aproximadamente 17 famílias, exatamente para a gente conseguir identificar quais eram as questões que se repetiam nessas famílias, mas também identificar singularidades, não só em termos regionais, mas em termos também de unidades domésticas. Então, eu acho que essa é um pouco a ideia do trabalho. Utilizando a mesma metodologia, fazendo as mesmas questões, o que pode aparecer e o que aparece como um problema de pesquisa durante a pandemia. Eu acho que a nossa principal questão era justamente identificar que tipo de decisões domésticas essas famílias que em situação de vulnerabilidade social e, em geral, de baixa renda, moradoras de diversas periferias, e periferias pensando num sentido estendido, que não é só favela, mas conjuntos habitacionais populares, ocupações, também favelas, e ocupações de prédio ou ocupações de terreno, como é o caso da Tani, para mostrar também esse tipo de diversidade de moradia e uma diversidade de pobreza, não tratando-as de forma homogênea. Eu acho que isso era um pouco o que a gente queria trabalhar. Vou passar um pouco para o Rio de Janeiro, né, e acho que a Paula e a Tani podem complementar em relação ao que eu comentei, mas o meu caso específico, eu estava acompanhando 2 famílias que viviam
numa ocupação popular no centro do Rio de Janeiro, e mesmo vivendo no mesmo território, na mesma cidade, as questões também eram distintas. Então, o fato de morar numa ocupação, e no meu caso, uma ocupação dominada pela principal facção de tráfico de droga no Rio de Janeiro, colocou questões muito importantes sobre habitação no Rio de Janeiro. Claro que também houveram outras questões, como o adoecimento, que eu acho que foi generalizado na nossa pesquisa, muitas das famílias adoeceram, as dificuldades de acesso aos sistemas públicos e privados de saúde, as dificuldades de entender as novas tecnologias criadas durante a pandemia, tanto para ser atendido à saúde, como aplicativos, ligações telefônicas, etc., como os fechamentos das escolas, que foram generalizados em todas as regiões do país e afetaram profundamente as famílias que a gente trabalha. Mas também tem essa questão que são tanto as singularidades das famílias como as singularidades da região onde a gente vive. No meu caso, e no caso do Rio de Janeiro em geral, com as outras famílias que a gente acompanha lá, a maioria vive em territórios controlados por algum grupo armado. Isso foi importante para a gente conseguir entender a própria movimentação nas relações de poder local, que a pandemia se infiltrou, não que ela criou, mas se infiltrou nessas redes de relações locais. Então, as disputas pela casa, no meu trabalho de campo, foi fundamental nesse processo e movimentou muitas pessoas, tanto entre casas quanto entre cidades. Bom, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós acompanhamos 5 famílias, 2 na Grande São Paulo, na região do Grajaú, da Zona Sul de São Paulo, 2 numa ocupação, que é uma das maiores ocupações urbanas do país, que é Vila Soma, na cidade de Sumaré, e uma família na cidade de Campinas, cuja indicação para estudar essa família veio de contato com o serviço de medida socioeducativa da cidade aqui de Campinas. Então, assim, a gente, para contar um pouquinho, a gente seguiu essa mesma metodologia com famílias em situações muito diversas e com experiências diversas, assim, em termos dos seus membros. Uma questão importante para a gente é a questão da desigualdade entre as casas também, então como é que as tarefas no interior da casa são divididas, quais são os membros, quais as principais preocupações. E aí nós tivemos tanto casos de que a pessoa com as quais a gente mais conversou era uma menina nova, mas que exercia completamente a função de cuidado do seu pai, que tinha sequelas de um AVC e da sua mãe também com comprometimento mental. 2 famílias, aliás, aqui de São Paulo, a questão da saúde mental foi muito importante. Alguns comprometimentos mesmo, segmento em CAPs, que foram bastante prejudicados durante a pandemia. Outra situação que tocava na prisão de um dos filhos, no contexto e no cenário da pandemia, o quanto isso também agravou a dinâmica de visitação dos presídios, de andamento dos processos, uma insegurança e incerteza sobre o que aconteceria, né, com aquele filho que estava preso num cenário de pandemia. E eu acho também 2 famílias aqui na região do Vila Soma, que uma delas, sobretudo, aqui a gente teve uma ação da Unicamp nessa ocupação, que foi também de onde a gente fez a eleição dessas famílias. A Unicamp fez uma força-tarefa com testes de Covid nessa ocupação. Então, essas 2 famílias testaram positivo para a Covid-19, nós seguimos com um acompanhamento, uma delas, inclusive, foi o primeiro caso confirmado na ocupação. Então, também tentei pensar quem seria esse primeiro caso na ocupação, por que esse primeiro caso confirmado, e daí isso me levou para uma trama que envolvia um pouco a relação dela como agente de saúde, ao mesmo tempo como entregadora de boletos na ocupação. Então ela era justamente uma personagem central ali naquele cotidiano da ocupação, porque ela fazia mediação com serviços de saúde e estava entregando boletos que as pessoas estão num processo de regularização dos seus terrenos e tal, então também estava circulando por todos os lugares e foi a primeira confirmação de Covid ali. E um pouco eu segui ela até agora, e depois eu posso contar um pouquinho mais dessas histórias para vocês. Mas só para vocês entenderem um pouquinho quais foram as nossas questões aqui. Acho que teve uma marca muito importante mesmo dessa questão de pessoas muito pobres, com diagnósticos importantes de saúde mental e ter que lidar com isso. Foi uma baita questão, além da própria situação de prisão de um dos filhos.
Eu fiquei responsável por realizar essa mesma pesquisa que a gente fazia com o auxílio de questionários. A gente começou aplicando questionários quinzenalmente, depois a gente passou para os questionários mensalmente e intercalado com isso a gente fazia entrevistas. Então, a maioria de nós fez essa pesquisa integralmente à distância, então utilizando bastante aplicativos de mensagem, ligações telefônicas, e isso para mim especialmente foi um grande desafio, porque a pesquisa que eu realizo desde 2009 é na cidade de Altamira, que é uma cidade no interior do Pará, e é uma cidade que tem algumas especificidades, né, em relação tanto ao Rio de Janeiro, que a Camila chamou atenção, como em relação a São Paulo, Campinas também. Então, a cidade de Altamira, ela é uma cidade de médio porte. Eu acho que isso tem diferença no que a gente pode discutir. O fato de ser uma cidade de médio porte, que para o IBGE são cidades entre 100 e 500 mil habitantes, Altamira tem 115 mil habitantes, colocam uma série de singularidades, ou talvez até dizendo mais claramente uma série de dificuldades de acesso aos serviços. Então, ao mesmo tempo que Altamira é essa cidade de médio porte, no interior tem várias dificuldades de acesso, seja por conta da estrada, que é a transamazônica, seja por não ser uma cidade ribeirinha, uma cidade em que o trânsito fluvial é muito intenso, ela é uma cidade polo para a região. Ela é uma cidade de referência para a região da Transamazônica. Isso quer dizer que, apesar dessa proporção média, desse médio porte da cidade de Altamira, ela concentra serviços. Todos os leitos de UTI de toda a região da Transamazônica, que é formada por mais 9 municípios, estão na cidade de Altamira. Altamira foi uma cidade que enfrentou 2 períodos de bloqueio total, de lockdown, um por decisão da justiça, justamente por conta da pouca quantidade de oferta de leitos de UTI, então até que fosse estruturado um hospital de campanha e tudo isso, levou um pouquinho de tempo, foi um decreto da justiça, e o segundo período de lockdown já foi por determinação da prefeitura. Então acho que isso torna, pelo menos nas nossas discussões, eu trazia sempre essa questão de ser uma cidade de médio porte com menos infraestrutura, ao mesmo tempo uma cidade que serve de referência para outras cidades da região, e uma cidade que recebeu muito recentemente um projeto de desenvolvimento, foi a usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, vários serviços foram ampliados por conta de Belo Monte, mas Belo Monte, sem dúvida, tornou mais difícil o acesso a serviços que já eram precários. Então, também essa singularidade, eu acho que marca o contexto dessa pesquisa. Então, nós estudamos junto a famílias pobres, nossas interlocutoras foram as mulheres, chefes de família dessas residências, vamos dizer assim, e em todas as cidades, como a Camila falou, a gente tinha essa configuração específica também de moradia, e no meu caso foram justamente reassentamentos. Então eu comecei inicialmente acompanhando 3 famílias, depois eu segui mais profundamente com uma delas, mas todas essas 3 famílias viviam em reassentamentos urbanos coletivos, que são conjuntos habitacionais que foram construídos, estruturados na cidade de Altamira para receber a população que foi removida, que foi deslocada das suas áreas de moradia anterior, na beira do rio, na beira dos igarapés, e passaram a viver nesses reassentamentos, o que em si já foi uma remodelação e tanto da paisagem, já foi uma desestruturação enorme na vida dessas mulheres. E o ponto principal, que era o que eu já estudava antes dessa pesquisa de Covid, era justamente a dificuldade de acesso a serviços. Então essas mulheres saíram quase todas do centro da cidade, das áreas mais adensadas da cidade de Altamira, e foram para esses bairros novos, que são periferias, em moldes até então inexistentes na cidade, e ficaram longe da sua rede de vizinhança, então das vizinhas que podiam olhar os filhos dessas mulheres, não tiveram mais acesso a agente comunitário de saúde, porque nesses novos bairros não tem, como não tem posto de saúde, como não tem creche, como não tem escola, e sobretudo o transporte público. Altamira era uma cidade que não tinha transporte público, passou a ter durante esse período de Belo Monte, e hoje o transporte público que existe, ele justamente
faz esse percurso dos reassentamentos para o centro da cidade. Então, isso dificulta o acesso a todo tipo de serviço, e numa pandemia isso foi especialmente difícil, especialmente problemático pela questão da circulação. Então, eu discuto como que a Covid, nesses novos bairros, nos reassentamentos, ela muito provavelmente chegou de moto, porque é como a maior parte da população se desloca, é de mototáxi com o uso compartilhado de capacete, num período em que as determinações eram contraditórias, eram múltiplas, vinham de fontes oficiais, mas com muita contradição, mas também de fontes não oficiais. Então, essa questão da informação, a pesquisa buscou mapear, a gente pode falar um pouco disso também, mas basicamente o que foi assim do interesse da pesquisa e que a gente construiu reflexões era justamente como a vida das mulheres pôde continuar, como elas fizeram verdadeiros esforços para que o cotidiano delas se mantivesse no período da pandemia, pensando então nessa questão do acesso aos serviços, não só os de saúde, mas serviços públicos de assistência social de maneira geral, nas desigualdades intrafamiliares, como a Tânia falou, mas também entre as famílias, então esses diferentes níveis de desigualdade, e os processos de decisão, em várias escalas. Então, os processos de decisão desde a dimensão mais cotidiana, quem fica em casa para o outro ir trabalhar ou para o outro ir fazer compra, até decisões do tipo, não vamos conseguir manter o nosso sustento nessa casa, vamos precisar ir para casa de outra família, de outro parente, ou vamos precisar receber um parente em casa. Muito interessante tudo que vocês trouxeram. Agora, mudando um pouco o sentido, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada a Taniele. Taniele, durante a pandemia, a gente observou toda uma profusão de muitas respostas intelectuais, tanto nas ciências humanas, nas ciências sociais, com diversas publicações nessa tentativa de tentar entender o que estava acontecendo, de tentar entender o momento dessa crise sanitária que vivíamos e que vivemos, mas não só sanitária, mas também uma crise econômica, uma crise política e tudo mais. Então, nesse exercício reflexivo de olhar para essa produção que se acumulou, o que propriamente vocês estão chamando de antropologia da pandemia? E nesse sentido, levando em consideração também que as crises, elas possuem um tempo de urgência distinto, diferente daquele que geralmente é exigido nas nossas pesquisas, o que você poderia comentar sobre os desafios e as responsabilidades nossas, enquanto cientistas sociais, que pensamos tudo isso? Quais são esses desafios em refletir e também oferecer leituras mais imediatas sobre essas grandes crises? O que foi essa produção dessa antropologia da pandemia e os nossos desafios enquanto cientistas sociais de oferecer análises sobre uma crise que tem um tempo diferente das nossas pesquisas? É muito legal essas questões, Isabela, e bastante provocadoras. E imagino também que elas venham, sobretudo em razão... A gente tentou fazer um podcast na época, eu e alguns professores do IFISH, onde a gente falava um pouco e lia as produções que aconteciam um pouco no calor do momento, no início, bem no início da pandemia ali, no primeiro semestre de 2020, e depois algo que a gente esboçou ali nesse podcast se tornou um artigo na revista Horizontes Antropológicos, e que se chama justamente Antropologia e Pandemia, pensando um pouco escalas e conceitos, a contribuição do debate das ciências humanas, e por isso essa questão me toca diretamente. Eu acho que tudo isso faz parte de um momento de como foi feito o debate. De antemão já dá para dizer que há muitas temporalidades sobre a pandemia, ela foi vivenciada de diferentes formas, inclusive pelos acadêmicos, pelos cientistas sociais, pelas respostas que demos a tudo aquilo que estávamos vivenciando, mas de fato é um pouco isso que você falou. A gente até começa o artigo dizendo que a palavra infodemia é uma ótima candidata a entrar nos dicionários, porque certamente a pandemia veio junto com ela essa profusão de informações. A gente fica um pouco tentando estabelecer alguma distância para pensar bem o fenômeno e tal, justamente porque foram muitas as análises e muitas as possibilidades. Então, assim, quando a gente identificou esse primeiro movimento das ciências humanas para pensar e para refletir sobre pandemia, primeiro eu acho que é importante destacar a
vitalidade da produção das ciências sociais, das ciências humanas para pensar o fenômeno. Longe de ser um fenômeno restrito, portanto, aos cientistas hards, infectologistas, virologistas, microbiologistas, o que a gente viu é que as ciências humanas tinham muito a dizer sobre esse fenômeno e conseguiu produzir assim, com muita qualidade, com muita capacidade reflexiva sobre tudo aquilo que estávamos acontecendo e que estávamos vivenciando. Então, só para dizer assim, para o ouvinte, a quantidade de textos, de jornais, de sites, queria destacar o Boletim da Anpox, o site da Antropológica Epidêmicas, a seção da Reflexões na Pandemia, da revista Dilemas, da UFRJ. Então, assim, foi muito impressionante essa capacidade organizativa, reflexiva e também muito rápida das próprias ciências sociais humanas ao fenômeno da pandemia. E assim, quando a gente leu essa produção, também ficou muito claro como é que as primeiras análises, elas partiam de leituras mais sistêmicas sobre a pandemia. Então, a pandemia um pouco como uma doença do antropoceno, do capitalismo, da exploração econômica, para depois pensar seus efeitos em realidades sociais bastante desiguais, em termos de classe, raça, gênero, etnia, pensando também em nacionalidades muito diversas. Então, teve um deslocamento importante aí, eu acho que na compreensão do fenômeno, e acho que a nossa pesquisa se enquadra um pouco nessa tentativa de pensar essas correlações entre os efeitos da pandemia em situações que implicam muita desigualdade social. E daí um pouco enfrentando isso, claro que eu acho que a especificidade talvez daquilo que a gente tem feito hoje e que a gente pretende continuar fazendo, porque a gente não imagina que essa pesquisa está terminada, é continuar tentando entender um pouco desses efeitos duradouros. E isso que você perguntou no final, né? Uma coisa é ser esse tempo de crise ou os tempos de emergência, mas e nesse mundo pós-pandêmico? Quais os efeitos da pandemia pós-pandemia? O que fica nesse cotidiano? Quais as consequências disso nas políticas sociais, que para a gente é uma questão super importante. No acesso que as pessoas tiveram a serviços públicos, nas condições de adoecimento de vários dos seus familiares, na alfabetização de crianças, na evasão escolar dos adolescentes. Então tem uma série de aspectos ainda que a gente dá para conhecer sobre a pandemia, que implica uma continuidade de reflexão. E por final, eu queria também pensar que eu acho que tem uma questão importante aí, que é também sobre memórias e como se relata o que viveu durante a pandemia, ou o que fica dessa história toda da pandemia, já a gente vivendo sob ela mais de 2 anos. Então, o que vai ser contado, o que vai ser lembrado, quais as histórias rememoradas. E para a gente é muito importante que o cotidiano das pessoas também faça parte das memórias da pandemia. Não só as grandes narrativas sobre o que foi a pandemia no Brasil, mas como é que isso foi vivido no cotidiano de várias pessoas, com algumas consequências ainda a serem conhecidas. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Camila, agora para você. A pesquisa de vocês, ela nos mostra como que a pandemia ela vai se entrelaçando nos conflitos locais já existentes, previamente existentes, e como que ela intensifica esses conflitos. E especificamente do trabalho da Camila, numa ocupação na cidade do Rio de Janeiro, que reflete muito sobre as batalhas, que ela já comentou um pouco aqui, das pessoas pelas moradias urbanas. Então, Camila, você poderia comentar aqui com a gente como que se agravaram os esforços cotidianos dessas pessoas de baixa renda para manter as suas casas diante desse cenário pandêmico? Você já falou um pouco sobre isso, mas se você puder comentar um pouco mais. E nesse sentido, em que medida que toda essa crise que a gente continua vivendo gerou maior circulação e deslocamento das pessoas, sobretudo das mulheres, que a crise ela provocou também uma mobilidade diferente das pessoas e, sobretudo, principalmente das mulheres negras. Agradeço muito essa pergunta. De fato, a questão da moradia é um tema que me interessa há anos, que eu me dedico a isso. Nessa ocupação onde eu faço pesquisa, eu já estou lá desde 2010, significa 12 anos, o que
para mim, acaba se tornando um tema sensível. E aí isso também é um tema que eu consigo ver com mais facilidade, diferente de outros que eu ainda vou precisar de alguns anos de estudo para conseguir compreender o que aconteceu e o que as pessoas me narraram. Mas eu vou contar um pouco, pegando primeiro essa parte metodológica para depois mostrar o que aconteceu com as famílias que eu estudo nessa ocupação. O que eu achava interessante é que uma das questões de pesquisa, na verdade a primeira que a gente abria o questionário, a princípio quinzenal e depois mensal, era uma atualização demográfica das casas. Isso significava perguntar se alguém passou a viver com você ou se você precisou sair, se mudar ou ir viver em outra casa. Para uma das famílias que eu acompanho, essa pergunta foi super interessante, porque minha interlocutora, durante 2 anos de pandemia, ela mudou 7 vezes de casa. Contudo, a mesma pergunta para a segunda interlocutora não fazia tanto sentido, porque ela já cuidava da sua mãe idosa e doente, já estava muito mais fixada na ocupação do que a primeira família, e a gente alterou minimamente a primeira pergunta demográfica para: você precisou acolher alguém ou ser acolhida por alguém no último mês? E nisso apareceram outras questões que parecem pequenas, mas não eram pequenas. Pessoas que precisaram dormir um dia na casa dela porque foram expulsas das suas casas, alguém que ela precisou abrigar, incluindo um cachorro, essas coisas. Então, não só esse evento mais dramático de você precisar mudar de casa, mas o que acontece quando você precisa acolher alguém e por que motivo durante uma noite. Então, essa questão, para mim, foi muito interessante porque os resultados são bastante diferentes nas duas famílias no mesmo local. Então, eu vou falar um pouco da primeira família, que é uma família mais jovem, uma mulher que hoje eu chamo de Luana, ela tem mais ou menos 28 anos, e quando começou a pandemia, ela cuidava da sua filha com 3 anos, que agora tem 5. Então, tem todo esse período que a gente está analisando, e acompanhando primeiro. Analisando, estamos começando agora, vamos por assim, mas nós estamos acompanhando ainda para tentar entender que tipo de problema surgiu. Então, nessa primeira família, que se mudou 7 vezes de casa, para mim foi muito interessante perceber como um problema que foi o fechamento da creche pública gerou um problema de casa. Então, o fato dela ter que ficar na sua própria casa com a sua filha de 3 anos de idade. Ela faz uma universidade de engenharia particular, cuja mensalidade é de aproximadamente R$3.000, e ela não podia ficar sem trabalhar, mas ela vive do trabalho informal. Mas com quem ela deixaria essa filha? Aí, num primeiro momento, ela conseguiu um arranjo com outras mulheres da ocupação para essas crianças circularem, mas, correspondendo à pergunta anterior, a crise ela tem uma temporalidade muito mais longa do que aquelas que a urgência, de fato, dá para suportar. Então, essas redes temporárias não se sustentaram durante tanto tempo e ela foi pedindo ajuda para a mãe, que também ia, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar, conflitos intrafamiliares, ela foi morar com o namorado. Nesse período, a casa dela ficou vazia na ocupação. E uma casa vazia é um lugar de disputa, especialmente quando é uma casa onde não se paga aluguel. Ao mesmo tempo, isso não estava acontecendo só com ela, estava acontecendo com milhares de outras mães, em geral mães solo, com suas crianças, e quando elas viam um apartamento vazio, elas falavam: a gente quer morar lá. E começaram a pressionar um dos agentes reguladores locais, que é o tráfico de drogas local. Então, começaram a pressionar a liderança do tráfico de drogas para ocupar esses apartamentos vazios. No caso da Luana, foi muito dramático, porque ela não queria abandonar o apartamento, que ela morava já há quase 10 anos, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha condições de permanecer no local e continuar fazendo a sua universidade. Eu acho que a pesquisa traz uma coisa interessante, é esse trabalho interseccional, de fato, como várias dessas questões estão implicadas em conjunto. Então, ela acabou se mudando e conseguindo um outro emprego e arrumando outro emprego, e nisso foram 7 casas. Hoje ela está na última casa que ela está já há 6 meses. Nós estamos torcendo para que ela consiga permanecer, mas como felizmente ela conseguiu um emprego na área de engenharia, ela tem agora conseguido pagar um aluguel. Mas a segunda família já tem uma questão de geração também, que é uma mulher idosa, hoje com 64, que cuida da sua mãe com 86. E essa mulher, que nas questões eu perguntava se ela recebeu alguém,
ela sim recebia várias pessoas para dormir na sua casa que eram as ameaçadas de terem os seus apartamentos tomados. Então, embora a casa dela especificamente não estivesse em ameaça, isso não significa que os problemas relativos às casas vizinhas, e por isso relações de vizinhança são tão importantes, não produzissem efeitos na vida doméstica dela própria, que passava por redes de solidariedade receber essas pessoas que estavam sendo ameaçadas de perder suas casas. Então, com isso, eu queria só mostrar um pouco, assim, como uma questão de um questionário pode capturar um problema de moradia, mas de formas distintas, mesmo que as pessoas vivam ou partam do mesmo lugar. Só que, como a gente fala, o mesmo lugar como espaço físico não é o mesmo lugar em relação de gênero, não é o mesmo lugar em relação à geração e não é o mesmo lugar em relação à raça. Então, você precisa levar todas essas escalas em consideração para entender esse problema de moradia que foi gerado localmente num momento de crise em que o trânsito de pessoas para se conseguir uma casa, a partir do meu trabalho, foi intensificado. Pelo menos é isso que eu consegui perceber até agora. Muito bom, Camila. Eu acho que cabe ainda um adendo assim na sua resposta para contar como é que é esse processo de perda da casa. Quais são as ameaças reais dessa perda? Quais são essas tensões? Para muitas pessoas, eu acho assim, perder a casa, em alguns pontos, é perder uma parte da própria história que ela estava construindo ali. Porque você fazer uma casa numa ocupação popular não significa que você chegou e que as coisas estão prontas naquele lugar. Muitas vezes você vai ocupar uma casa e você vai precisar não só limpar, reformar toda a tubulação de esgoto, desentupir, comprar uma privada, por exemplo, que isso acontece com todo mundo, instalar uma porta. E muitas vezes as pessoas fazem isso por meio do seu próprio trabalho manual. Então, quando uma pessoa perde uma casa, ela não está perdendo aquele espaço especificamente, ela perde todo esse trabalho, essa dedicação que não é simples, e não só financeira, emocional, afetiva, em conjunto, mas também como um espaço de memória e de luta, que elas estão não só de luta no sentido político mais amplo, mas dessa luta diária, porque manter uma casa para as classes populares é muito trabalhoso. Então, quando elas perdem esse lugar, e o que você vai fazer para arranjar outro lugar, é quase um drama, porque numa cidade como o Rio de Janeiro, conseguir uma casa e se estabelecer nela e montar, fazer da sua casa o seu lar, que é uma outra questão, a manutenção disso ao longo do tempo é um trabalho que envolve questões muito profundas da constituição da pessoa. Então é nisso que a gente está lidando quando isso acontece. É esse tipo de ameaça e de perda de casas. Eu só queria deixar muito claro que eu parti e trabalho com as pessoas que foram retiradas das suas casas. Como eu acho que a Annelise Gutierrez escreveu, que ela vai falar um pouco da desabitação. Como é que se produz a não casa para uma quantidade de pessoas que vão disputar esses pequenos espaços, construindo uma quantidade gigantesca de conflitos entre as populações de baixa renda. Eu acho que é importante a gente pensar também nessas tensões e não simplesmente tratar como algo tão natural essa perda da casa. Eu acho que vale a pena a gente ouvir isso com um pouco mais de detalhes mesmo. Foi bom, Camila, que você deu um gancho perfeito quando você menciona a questão das interseccionalidades. Eu acho que a questão da classe e do gênero ficam muito claros na sua pesquisa, o que também se reflete na pesquisa da Paula. A gente vê como que alguns marcadores sociais foram determinantes e deixaram determinadas pessoas mais vulneráveis aos efeitos da pandemia, seja eles de saúde, mas também as consequências que aqui estamos falando. E eu acho que a pesquisa da Paula traz um ponto de vista bastante rico ao demonstrar como o gênero também foi um marcador determinante, como um agravador dos efeitos da pandemia, inclusive dentro do serviço público. E aí, Paulo, eu queria te ouvir como que as mulheres tiveram seus direitos ainda mais fragilizados no contexto da pandemia, nesse espaço do serviço público que, em tese, seria impessoal, né? Sim, sem dúvida. Eu parto da concepção de uma colega antropóloga chamada Denise Pimenta, e ela tem uma perspectiva de que numa epidemia as mulheres são as vítimas preferenciais. Então, mesmo que
quando a gente diga vítimas preferenciais, a gente não esteja falando necessariamente das pessoas que mais morrem, as mulheres cabem a maior parte das atividades de cuidado, das responsabilidades e também das exigências de cuidado. Isso tem graus distintos, justamente porque a gente está falando de famílias pobres, de algumas famílias que são chefiadas por mulheres e por mulheres negras. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira vítima letal da Covid foi uma mulher negra que era uma empregada doméstica numa casa de alto padrão, na zona sul aqui do Rio. Com isso, eu acho que para quem estava atento, para quem estava interessado em enxergar, se mostrou muito rapidamente que essa pandemia não seria democrática, que o vírus não seria democrático. Então, pensar esses marcadores sociais da diferença, pensar essa questão da interseccionalidade é fundamental para a gente pensar, como a Taniele falou, não só o que aconteceu na pandemia, mas o que fica de legado da pandemia, se é que nós já estamos nesse momento pós-pandemia. Existem, por exemplo, diferenças na forma como o Brasil vacina. Existem marcadores também de raça e também de gênero que operam essas diferenças no acesso a algo que é público, algo que está sendo incentivado a despeito das ações do governo federal. Então, é uma campanha que deveria chegar a todos e ainda assim a gente tem diferença. Então, o que eu posso dizer a partir das famílias que eu acompanhei em Altamira é que esse foi um período de extremas mudanças na forma de acesso a políticas públicas e várias dessas políticas já eram acessadas pelas mulheres. Então, por exemplo, a relação com os centros de referência da assistência social, com o postinho de saúde mais perto da casa dessas mulheres, isso já era algo familiar no cotidiano e na experiência dessas mulheres. Mas isso foi profundamente afetado durante a pandemia, seja porque essas instituições elas passaram por um período de transformação nas suas formas de atendimento, estipulando horários, priorizando atendimentos por telefone ou por WhatsApp, e esse acesso tecnológico nem sempre é fácil, na verdade muitas vezes ele é muito difícil de ser realizado por essas mulheres. O ensino que elas tiveram que tomar como mais uma das funções para si, o ensino dos seus filhos, também por essa mediação tecnológica. Uma das minhas interlocutoras tem 12 filhos, então no momento ela tinha 2 celulares em casa, dela e do marido, depois ela se separa, ela fica com um celular. Então como você com um dispositivo, sendo um celular, ou seja, algo que ela precisa, algo que concentra várias das necessidades de contato, enfim, como é que você concentra nesse dispositivo e ao mesmo tempo você precisa utilizar ele para acessar serviços, para fazer essas tarefas escolares e tudo mais. Então, o que eu posso dizer é que esse acesso ele foi bastante dificultado, ele foi bastante piorado mesmo, reportado por elas, e o que me parece mais grave é que várias dessas formas de acesso se tornaram perenes. Tem esse processo de solidificação, principalmente no que se refere à questão tecnológica. Então, todas essas mudanças da passagem do Bolsa Família para o Auxílio Brasil vêm nesse sentido, de terem sido reportadas, acredito que não só pelas minhas, a gente chegou a conversar sobre isso coletivamente, mas as interlocutoras de pesquisa das outras pesquisadoras também reportaram estabilidade, suspensão do pagamento. Então, assim, tudo isso afetou bastante essa questão do acesso aos serviços. E um outro ponto também, em termos assim dos direitos que já eram mais difíceis para mulheres e para mulheres negras se tornaram ainda mais distantes, como por exemplo direitos previdenciários. Todas as minhas interlocutoras não tinham nenhum tipo de relação estável em termos de trabalho. Elas faziam bicos, elas faziam faxina, faziam cabelo, faziam esse tipo de atividade, vendiam produtos de catálogo, e elas então foram as primeiras a serem afetadas, porque ninguém mais chamou para suas próprias casas uma pessoa, entre aspas, estranha para fazer uma faxina, ninguém quis receber uma vendedora de catálogo nas suas casas, então elas também foram
foram as primeiras a serem afetadas com essa suspensão, no caso de Altamira, o bloqueio mesmo total que houve na cidade. Então, são pessoas que já não tinham acesso a essa rede de seguridade social e que agora, também com essas recentes transformações, elas se encontram ainda mais desprotegidas desse ponto de vista também. E, para finalizar, eu acho que eu posso falar um pouco sobre a mobilidade também, né, pensando que a mobilidade relaciona a própria possibilidade de acesso a direitos. As mulheres, elas tiveram um intenso trânsito pela cidade, mesmo quando a principal determinação era que se mantivessem distanciadas e se mantivessem isoladas. Então as mulheres saíram em busca de alimento, elas saíram em busca de cesta básica. Algumas das minhas interlocutoras participam de movimentos sociais, então às vezes elas não saíam de casa nem para receber cesta básica, mas para entregar cesta básica. Então as mulheres circularam muito em torno de todas essas atividades, como eu disse, atividades que são ao mesmo tempo expectativas e exigências sociais de cuidado. Então, para levar alimento pronto, para buscar cesta básica, para entregar cesta básica, mas também para ajudar as pessoas com a tecnologia, emprestando conta bancária. Isso foi uma coisa que aconteceu justamente pela forma de acesso a essa política que foi o auxílio emergencial. Você precisava ter um celular com sinal de internet, coisa que não é uma realidade, pensando em termos de Brasil, isso não é uma realidade. E ter conta bancária, coisa que também nem todo mundo tem. Então, em função desses diversos bens de cuidado, como eu venho pensando, pegando emprestado esse termo que é da tese da Adriana Viana, são contas bancárias, telefones celulares, cestas básicas, marmitex. Por conta de tudo isso, as mulheres se deslocaram, acredito eu que até em maior medida do que os homens, e com isso elas ficaram mais vulneráveis, se sentiram mais cansadas, esgotadas durante e nesse momento da pandemia, elas ainda se sentem dessa forma, nem sempre tendo quem cuide delas. Em casos de adoecimento, que aconteceu com várias das nossas interlocutoras, de adoecerem e não terem com quem contar, porque talvez quem pudesse cuidar dessas mulheres já tinha uma certa idade, então não poderia assumir os riscos em torno dessa atividade. Então o cuidado, ele é também uma atividade muito solitária, principalmente porque, como eu venho argumentando, ele está à margem da oficialidade, digamos assim, das políticas públicas, dos direitos, seja direitos previdenciários, direitos, enfim, de saúde e todos esses outros. Muito bom. Sem falar da questão que você traz no artigo dessa determinação de gênero de que o cuidado é uma tarefa feminina e como que isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade. Muito bom. Encerrando, então, queria agradecer demais a participação de vocês três, foi incrível, aprendemos bastante e também parabenizar pela pesquisa coletiva que vocês fizeram, com a coordenação da Vina Daz e da Clara Han, antropólogas, referência para todo mundo, e também pelas pesquisas individuais de cada uma de vocês. Admiro muito o trabalho de vocês e foi incrível. Então, para encerrar, eu queria agradecer muito o Urbanidades, de forma geral, mas a Isa e o João, que estão aqui, conduziram essa conversa com a gente, e minhas colegas, que é um enorme prazer trabalhar com a Paula e com a Tânia, aprender com elas, e embora eu acho que terminando com essa questão da recuperação da vida tenha sido muito difícil, eu acho que também surgiu muitas coisas boas e interessantes que a gente pôde fazer nesse tempo, que eu acho que também vão continuar. E uma delas é uma solidariedade imensa também entre pesquisadores, que eu acho que se fortaleceu nesse momento. Então, obrigada por participar, enfim, narrar um pouco da nossa pesquisa aqui. Obrigada, Isabela, obrigada, João. Também queria agradecer o espaço da gente poder conversar, dialogar, tá com Camila e Paula. De fato, a Camila disse isso, né? E eu queria reforçar, eu aprendi a fazer um trabalho coletivo nesse processo de pandemia de uma maneira que eu não tinha feito antes, então agradeço muito elas pela possibilidade e agradeço por me dar um respiro no meio da própria pandemia, porque eu era uma dessas que estava em casa, maluca, com 2 crianças, e ao mesmo tempo, quando veio o convite para pesquisa, para a gente pensar junto, sempre foi assim, a melhor parte também da minha pandemia e das memórias que eu vou ter do que foi esse processo pandêmica. Então, de fato,
Acho que Camila tem razão, terminou de um jeito muito bonito, né? E eu queria reforçá-lo também a partir da minha própria experiência. Eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, do Urbanidades, estar aqui com as minhas colegas, amigas, queridas de pesquisa. Para mim, ter participado dessa pesquisa, estar participando, teve também esse sentido que as minhas colegas colocaram, mas para mim, me permitiu olhar para as mesmas interlocutoras que eu tenho há quase 20 anos de uma outra forma, me permitiu fazer perguntas a elas e ter talvez uma inserção no cotidiano realmente delas que eu nunca tinha tido, mesmo durante o período de campo presencial, quando eu passava lá. Então a gente chegou a conversar sobre essa dimensão mais metodológica. Então para mim foi realmente o que me permitiu não só continuar esse processo de pesquisa, mas abrir novas questões, novas perguntas e fazer isso com elas é muito bom. Então, obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.